Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós somos ricamente abençoados. Também domingo passado tivemos a confraternização da igreja e foi um período de muita alegria da igreja, onde a gente pôde passar um tempo numa chácara. Tivemos uma ministração da palavra e um almoço delicioso e passamos o dia juntos. Então a gente quer ver se de vez em quando a gente consegue fazer uma dessa, né, João? Foi muito bom, os irmãos que nos ajudaram aí, pessoal que trabalhou. Eu não vou falar por nome, porque são tantos que trabalharam e eu não quero esquecer ninguém. Mas que Deus abençoe a todos vocês que trabalharam, que ajudaram para que esse almoço se realizasse. Realmente foi muito bom. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós vamos ler novamente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Graças a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração esta noite. Quero orar pela senhora Maria Sedato, que está internada com câncer. Quero orar pela filha Thaís, também está internada. A Marília Sampaio e a Sônia Santos. Todas essas pessoas precisam das orações e nós cremos que Deus é poderoso para curar, para libertar. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Jesus disse que em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Nós cremos que Jesus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade e que nada pode se deter diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também quero orar pela vida do João. O João está completando mais um ano de vida, né, João? Graças a Deus. Nem vou chamar o João para vir aqui à frente, nós vamos orar todos esses pedidos, vamos orar pela vida do João. Ele completa mais um ano de vida e hoje completa mais um ano de casado também, não é isso? O João e a Bruna, olha que bênção. Já tem o fruto do casamento ali, o bebê, que bênção, graças a Deus, né? O Emanuel, essa família linda, abençoada, que nos ajuda tanto, que está conosco na obra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida do João e da sua família também. Feche os seus olhos comigo. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, te exaltar. O Senhor é poderoso, o Senhor é Deus grande acima nos céus, em qualquer lugar do universo. Tu és Deus, não há outro além de ti. Nós confiamos no Senhor, confiamos no poder do Senhor, confiamos na manifestação da Tua presença, na ação do Teu Espírito, confiamos na Tua palavra poderosa, confiamos que Tu és o Deus que cura, que sara. O Senhor é o Deus poderoso e nenhuma enfermidade pode se deter diante do Senhor. Quando o Senhor quer atuar, ó Pai, nada pode impedir quando o Senhor atua. Por isso nós colocamos estas vidas nas Tuas mãos, colocamos a vida da Dona Mara Sedato, colocamos a vida da filha Thaís, a vida da Marília, a vida da Sônia Santos, todas essas pessoas que pediram oração aqui, nós queremos colocar nas Tuas mãos. Tu sabes o problema, para Ti não há nada.
nada, Senhor, que seja impossível, porque Tu és o Deus do impossível. O Senhor está acima da medicina dos homens, o Senhor está acima de qualquer impossibilidade humana, porque Tu és Deus poderoso, e nós cremos na Tua graça, no Teu poder, na manifestação do Senhor. Nós apresentamos essas pessoas mencionadas aqui, ó Deus, ao Senhor esta noite, para que o Senhor atue na vida delas, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão João também, ó Pai, que está completando mais um ano de vida hoje. Fortalece a vida dele, derrama da graça, da unção do Senhor sobre a vida do João, ó Deus, que ele possa continuar sendo usado como instrumento nas Tuas mãos, que ele possa continuar completando anos aqui nesta terra, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoa sua esposa Bruna, sua família, seu filhinho Emanuel, ó Deus, que hoje eles completam, o João e a Bruna, mais um ano de casamento também. Que o Senhor fortaleça a vida deles, que o Senhor dê graça sobre este casal, que eles continuem firmes na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Esta noite a Tua palavra é poderosa, nós queremos refletir sobre a Tua palavra esta noite e pedir que o poder do Teu Espírito Santo nos dê graça, nos dê entendimento da Tua palavra. Dirige a mensagem desta noite segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. O Senhor que conhece o profundo de cada coração, o Senhor que conhece, Senhor, as decisões de cada pessoa, a mente, o Senhor que conhece todas as realidades de cada ser humano. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que venha falar pela Tua palavra ao coração de cada um que está aqui, que venha, Senhor, transformar a nossa vida a partir da manifestação do Teu poder, da Tua palavra sobre nós. Age no meio desta igreja, pela graça do Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Age na nossa vida, transformando-nos à imagem de Cristo Jesus, que cada um de nós possamos caminhar rumo a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, pedindo e Te agradecendo. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero trazer alguns conselhos esta noite de final de ano. Estamos aí a poucos dias da finalização de 2019 e do começo de 2020. Todo final de ano sempre é carregado desse sentimento de balanço. Parece que a gente sempre, não são só as empresas que fazem balanço no final e no começo do ano. Os seres humanos também fazem balanço das suas vidas. Todo final de ano, quando vai se aproximando o fechamento de um ano, parece que nos carrega o coração, o pensamento, como foi o nosso ano que passou. Conseguimos realizações ou não? Atingimos objetivos? E fica sempre uma expectativa do ano que vem. Começo de ano é mais ou menos igual segunda-feira. Segunda-feira a gente começa os regimes. Segunda-feira a gente começa os exercícios físicos. Segunda-feira a gente começa as economias. Segunda-feira a gente começa os propósitos. Pena que eles não duram até a sexta-feira muitas vezes. Começo de ano é mais ou menos assim. Vamos começar o ano, a gente se enche de expectativas, a gente se enche de propostas para o ano que vem. Algumas delas a gente alcança, outras delas a gente não alcança. Mas é importante que se faça assim, porque a vida é cheia de ciclos. A vida é composta de ciclos. A natureza nos ensina isso. A humanidade nos ensina isso. A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, a gente procria e a gente morre. E a outra geração nasce, cresce, amadurece, procria e morre. As flores são assim, elas nascem, crescem, exuberantes, exalam a sua beleza e o seu perfume e morrem. Os alimentos são assim, a gente planta, eles nascem, a gente os consome, eles morrem,
e a gente planta de novo, eles nascem. As estações do ano são assim: primavera chega, depois vem o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno, depois a primavera novamente, o verão, outono, inverno. Assim são as estações, assim são os animais, assim são os seres humanos, assim é a vida, cheia de ciclos. Assim são os anos. Um ano começa e depois ele termina, e aí vem outro ano e começa e termina. E não é motivo de tristeza começar o ano, não é tristeza para ninguém. Ninguém deve começar o ano triste: meu Deus, mais um ano, fiquei mais velho. Não, pelo contrário, você deveria começar o ano alegre. Graças a Deus, até agora tudo nos indica que estamos entrando 2020. Quem diria que nós chegaríamos a 2020? Muitos de nós aqui já temos mais de 30 anos, 40 anos, há 30, 40 anos atrás, quando falava no ano 2000, a gente pensava: será que eu chego no ano 2000? Será que vai dar certo entrar no ano 2000? Pois é, já estamos chegando em 2020. É uma alegria cada ano que chega. Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de estarmos vivos aqui na terra. Mais um ano estamos vivos. Vivemos o ano de 2019, que alegria. E aí eu começo a pensar na vida espiritual, que o ano 2019 chegou, veio. Quantas pregações vocês ouviram sentados nesses bancos? Quantos estudos bíblicos nós demos para a igreja? Quantas ministrações eu preguei, João pregou, Luiz Fernando pregou, Marcos pregou, outras pessoas pregaram aqui. Quantas pregações vocês ouviram? Eu estava olhando lá nas minhas anotações do computador das pregações. Foram mais de 30 pregações aqui neste ano 2019 que eu dei nesta igreja. Quantas pregações nós nos alimentamos? A minha frustração é que, via de regra, aquilo que a gente fala no domingo, na segunda já não lembra mais. A nossa mente se tornou altamente descartadora. Ela vai descartando as coisas por causa do grande nível de informações que nós temos. Nós somos seres inteligentes. Deus nos fez assim, a gente se adapta às realidades. E a nossa mente, devido a tantas informações que ela recebe, ela se adaptou. E a adaptação da mente é não carregar demais o ser com as coisas que recebe. Então automaticamente a gente vai descartando as coisas. Já perceberam isso? E a gente está rodeado de informações da hora que acorda até a hora que dorme. E alguns ainda querem dormir com um fone de ouvido para ter mais informação enquanto estão dormindo. Nem dormindo querem o sossego. A realidade, a gente acorda, a gente olha no celular, a gente já está cheio de informações. O WhatsApp se tornou uma praga necessária hoje em dia, porque a gente não consegue ficar sem o WhatsApp. Toda vez que toca, a gente tem que olhar. Mesmo que a gente pertença a 200 grupos que muito pouco falam de produtivo, muitas vezes, mas a gente tem que estar sempre olhando. Quem será? Será que alguém me mandou uma mensagem diferente dessa vez? Será que eu vou receber alguma notícia importante? A gente está carregado de informações no celular, informações na internet. A gente sai à rua, está carregado de informações. São os outdoors, são as placas, são as direções que a gente tem que tomar, são os sinais das estradas, da rua, da cidade. A gente vai no mercado, a gente está cheio de informações para todos os lados. Aonde a gente vai tem informações. Então o que a mente faz? Ela se adapta a começar a descartar as informações. A gente recebe e joga, recebe e joga, recebe e joga. Pouco a gente retém. E por causa disso, precisamos fazer um exercício na mente. Precisamos acostumar nossa mente a reter algumas coisas que são importantes. O mais importante para a minha vida e a sua vida não são as informações externas. O mais importante é a informação da palavra de Deus. Porque Jesus disse que pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Então a palavra é eterna, a palavra tem que ficar guardada. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra o Senhor. Então precisa haver retenção da palavra na mente e no coração. Agora precisa fazer um exercício. Se eu perguntasse para vocês aqui,
Que foi que eu preguei no domingo retrasado, já que domingo passado não teve culto aqui? Que foi que eu preguei no domingo retrasado? Quem seria capaz de lembrar o tema? Quem seria capaz de lembrar o livro? Quem seria capaz de lembrar os tópicos? Via de regra, a gente esquece na segunda-feira o que houve no domingo. Eu tenho tentado fazer um exercício que é importante todos nós termos o nosso período devocional todos os dias. Devocional não é uma religiosidade. O devocional é o momento que você tem com a leitura da palavra. É importante você ter um momento durante o dia onde você leia a palavra de Deus. Só que a mente ela está descartando tanto que quando eu leio a palavra de Deus, eu leio uma página da Bíblia, raramente 2 segundos depois eu lembro do que eu li. Porque na hora que eu leio estou prestando atenção, mas depois que eu fechei a Bíblia, eu penso, que foi que eu li mesmo? E não raras vezes eu tenho que voltar e olhar os tópicos. Ah, é verdade, eu li sobre isso. É um exercício, mas é algo importante se fazer, porque a gente precisa reter a palavra no coração. A gente precisa reter a palavra no coração. Talvez um exercício para 2020 seja, toda vez que a gente sair daqui da igreja, vai ter alguém, um diácono, perguntando lá na porta, que foi que o pastor pregou? Quem não souber responder tem que ficar aqui dentro, não pode sair. Não vai ser assim. Mas talvez um exercício seja para cada um de nós refletirmos ao sair daqui e perguntarmos: o que foi pregado? E amanhã cedo, quando acordarmos antes de trabalhar, pensarmos: o que foi pregado ontem à noite mesmo? Deixa eu ver se eu consigo reter, se eu consigo lembrar. Isso é importante. É um exercício necessário para a mente, porque via de regra tudo é descartado. Então esse ano nós tivemos uma série de preleções, de pregações. Talvez muitas delas a gente não lembra. Talvez algumas coisas ficaram na nossa alma. É importante reter para poder produzir. Ninguém produz se não retiver. A semente, para germinar, crescer e produzir fruto, ela precisa ser retida pelo solo. Se o solo não retiver, não acolher, não abrigar, não esconder a semente não vai germinar, ela não vai produzir, ela não vai gerar frutos. Então uma semente, a palavra de Deus é a semente que cai no coração. O coração é o nosso solo. A gente precisa reter a semente que entra na alma, entra aqui no coração, precisa reter, precisa pensar e repensar o que foi dito. Não só pensar e repensar, a gente precisa ter a prática de praticar aquilo que foi dito. Quero colocar em prática na minha vida. Então, eu pensei numa mensagem, né? Pela introdução já dá para ver que a mensagem é comprida. Não é tão comprida. Eu preguei 2 horas de manhã, não vai ser 2 horas à noite, fica tranquilo. Eles estavam com mais tempo de manhã. Mas eu pensei numa mensagem para trazer para esta noite, uma mensagem que trouxesse uma reflexão sobre o que eu gostaria que os irmãos guardassem para o ano de 2020. Tudo aquilo que nós ouvimos, eu tentei tirar algumas coisas para a gente guardar para o ano de 2020. E a mensagem que me veio é essa: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aqui com coração, eu não estou me referindo ao órgão, ao músculo que bate bombeando sangue pelo corpo. Não estou falando deste órgão específico humano. Com coração aqui estou me referindo às decisões, às emoções de cada um, aos sentimentos, aos pensamentos, a quem você é na sua interioridade, a realidade última de quem você realmente é, ao seu eu interno, à sua pessoa. Isto é o seu coração. São as suas decisões, são os seus desejos, são as suas emoções. Isto é o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Esse famoso provérbio cheio de sabedoria do alto, ele nos ensina algo importante, e muito importante. Se é alguma coisa que a gente tem que guardar, se é alguma coisa que deve ser fruto dos nossos cuidados
da nossa atenção máxima não são os nossos recursos financeiros no banco, não são os nossos carros na garagem, não é nem mesmo a nossa casa, não são elementos externos a nós. Sobretudo aquilo que devemos guardar, o mais importante é guardar o nosso coração, as nossas decisões, o nosso ser, a nossa vida, a nossa mente. Por quê? Porque tudo em nós depende dele, e é dele que depende toda a vida, é do coração. Ou seja, Provérbios diz que o centro da vida é o nosso coração, e isso foi reafirmado por Jesus, porque Jesus abordou o tema do coração em uma de suas falas, nas quais ele disse que é do coração que brotam as coisas que podem contaminar o homem. Mateus capítulo 15, verso 18. Então preste atenção, o coração precisa ser guardado, porque o coração é a fonte da vida ou da morte. Provérbios diz, do coração provém a vida. Jesus diz, do coração também provém a morte. Então precisamos guardar nosso ser interior, precisamos guardar a nós mesmos, a nossa mente, as nossas decisões precisam ser guardadas. E aqui hoje eu vou propor que pensemos um pouco sobre o nosso coração, por que precisamos guardar o nosso coração e como precisamos guardar o nosso coração. Esta é a nossa tarefa para 2020. Por que guardar e como guardar o nosso coração? São apenas 3 pontos, para você poder lembrar ao sair daqui. Eu vou perguntar lá na porta, para você poder lembrar. São apenas 3 pontos. Se você tem o hábito de anotar, bom para você. Se você não anota, guarde na mente. Por que precisamos guardar o nosso coração? Primeiro, precisamos guardar o nosso coração para que ele não perca o temor do Senhor. Precisamos guardar o nosso coração para ele não perder o temor de Deus. O que é temor? Temor está relacionado com medo, mas nesse aspecto engloba muito mais do que isso. Temor fala de respeito, temor fala de apreciação, temor fala de consideração, temor fala de dar o lugar devido a quem se teme, temor fala de objetivos, temor fala de reverência. Tem muitas pessoas que já não sentem mais o temor do Senhor na vida. Tem muitas pessoas em que o temor de Deus já abandonou o seu coração. E isso é muito sério. Quando é que a gente sabe que o temor de Deus já não está mais na nossa alma? É simples. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada na vida, porque todos nós pecamos, todos nós aqui cometemos pecado. A Bíblia diz, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Todos nós pecamos. Qual é a diferença entre então uma pessoa que conhece a Jesus de uma pessoa que não conhece a Jesus? A pessoa que conhece a Jesus também peca, a pessoa que não conhece Jesus também peca. A diferença principal é que quem não conhece Jesus vive envolvido, dominado pelo pecado. E a pessoa que conhece Jesus, ela não está mais dominada pelo pecado. O pecado não a domina mais. Ela não vive no pecado. Ela pode pecar, mas o pecado para ela se torna como um objeto estranho no seu corpo. A vida natural é uma metáfora da vida espiritual. Deus fez a vida natural para nos ensinar também sobre a vida espiritual.
Nossa vida natural é interessante. Você tem o seu organismo, e se de repente adentrar uma ferpa na mão, em qualquer parte do seu corpo, algum objeto estranho que não pertence ao seu corpo, o que vai acontecer? Ele começa a inflamar, e inflamando começa a doer, porque o corpo não reconhece aquele elemento como um objeto próprio de si mesmo. Então o corpo inflama aquilo para expulsar aquele elemento, porque aquilo não pertence ao corpo, está no corpo, mas não pertence ao corpo. Então o corpo quer expulsar, e a forma do corpo fazer isso é inflamando o local, e a gente começa a sentir dor. Quando nós estávamos aqui, não conhecíamos a Jesus, o pecado não era um elemento estranho a nós, fazia parte da nossa realidade pessoal. A gente pecava e pecava, mas quando nós conhecemos Jesus, Ele nos libertou do pecado. Então o pecado já não faz mais parte do nosso corpo, da nossa vida, do nosso ser. E quando a gente peca, porque a gente cede às vezes às tentações, a gente diz aquilo que não devia dizer, a gente pensa aquilo que não devia pensar, a gente faz às vezes alguma coisa que não devia fazer, e quando a gente faz, a gente peca, então aquilo é como um objeto estranho que adentrou na nossa realidade pessoal, e começa a inflamar, e começa a doer, e a gente começa a sentir o peso deste pecado, a gente começa a sentir a dor deste pecado, porque aquilo já não é mais pertencente a nós. Então nós pedimos perdão ao Senhor, e Cristo nos purifica de todo o pecado, e nós continuamos a viver feliz da vida. O cirurgião arranca de nós aquele objeto estranho que estava dentro do nosso corpo. Agora tem muita gente que peca, e de repente já não sente mais a dor do objeto estranho em si. Quando eu começo a pecar, quando eu faço algum pecado, e aquilo já não pesa mais na minha alma, aquilo não pesa mais no meu coração, eu não me sinto mais culpado por aquilo. Quando eu estou pecando, e é a mesma coisa como se não estivesse fazendo nada, acordo sem nenhuma dor na consciência, vou dormir como se não tivesse feito nada. Quando eu maltrato uma pessoa e me encho de justificativas por ter feito aquilo, quando eu falo mal de alguém e justifico a mim mesmo na minha consciência e vou dormir com a minha consciência tranquila, quando eu penso mal de uma pessoa que ela não merece e aquilo não me causa nenhuma dor, quando eu sinto inveja das pessoas e aquilo não me causa nenhum incômodo, quando eu falo palavras impróprias e aquilo não machuca a minha mente, a minha consciência, quando eu trago olhares maliciosos para dentro de mim e aquilo nem sequer mexe com o meu coração, de alguma forma isto pode ser um indício muito forte de que o temor de Deus está abandonando a minha vida, porque Deus é santo, 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 e não comunga com o pecado. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante a igreja se apropriar da santificação, viver uma vida de santidade em santidade. Isso não significa que você não vai cometer pecados, mas quando você pecar buscando a santificação, quando você pecar, isto vai doer no seu coração, você vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor e vai tentar tomar caminhos diferentes para não cometer mais esse mesmo pecado. Aí sim você está na estrada da santificação, aí sim você está sendo santificado pelo sangue de Cristo Jesus. Quando o pecado entra num coração e a pessoa peca e não sente mais nada, o temor de Deus já abandonou o coração desta pessoa. Ela precisa clamar e pedir perdão ao Senhor para que volte a temer ao Senhor. No texto do Antigo Testamento é muito claro, quando homens tiveram sequer vislumbres da presença de Deus, ao contemplar a santidade de Deus, sentiram um sentimento profundo de morte na alma e gritaram: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Santo, viram o Senhor. Porque Deus é santo e maravilhoso, e a vida de santidade não é uma chatice.
A cultura popular incutiu na mente das pessoas, e a maioria da cultura popular está adoecida pelo pecado. A cultura popular incutiu na mente das pessoas que santidade tem a ver com alguma coisa muito chata, com pessoas vivendo uma vida completamente insossa, terrível, sem sal, sem açúcar, sem nada, uma vida sem emoções, uma vida sem alegria, uma vida próxima a um zumbi que fica em algum lugar parado, escondido, fazendo mantras. Esse é o santo. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade tem tudo a ver com alegria. Santidade tem tudo a ver com paz no coração. Santidade tem tudo a ver com gozo na alma. Santidade tem tudo a ver com sorrisos. Santidade tem tudo a ver com gargalhadas. Santidade tem tudo a ver com pessoas que conseguem curtir a vida de forma verdadeira, curtir a vida de forma pacífica, curtir a vida de uma forma em que ela deite a cabeça no travesseiro para dormir, e pode cair um temporal do outro lado que ela nem acorda, porque está dormindo o sono dos justos, está na paz de Cristo Jesus. Essa manhã minha esposa falou assim: você não acordou com a chuva que deu à noite? Eu disse: que chuva? Ela disse: choveu, quase que derrubou tudo. Eu não vi nada. Eu dormi tanto na paz, estava tão tranquilo, sono profundo, cansado, dormi em paz. Santidade tem a ver com dormir em paz, com dormir alegre com Deus. Santidade tem a ver com confiança. Santidade tem a ver com paz no coração, que diz assim: se eu morrer agora, eu estou com o Senhor meu Deus, isso é tudo que eu quero na minha vida. Santidade tem a ver com a pessoa que sabe viver realmente a vida. Então o temor do Senhor precisa estar no nosso coração. É o respeito por Deus. As pessoas em geral perderam o respeito por Deus. É gente fazendo piadas com Jesus, é gente fazendo zombarias com o Senhor. Recentemente recebi uma mensagem, infelizmente, de uma transmissora de filmes particulares que fizeram uma zombaria com Jesus, e está aí na internet para quem quiser assistir. Catastrófico, deplorável, desanimador. Porém não se pode esperar figos de abrolhos, não se pode esperar frutos de espinheiros. É isso que a sociedade produz: zombaria contra Deus, chacota, porque fazendo chacota lhes parece de alguma forma que vai lhes amenizar a consciência, trazendo o sagrado para o profano. Deus é 3 vezes santo, e a Bíblia diz que os querubins e os serafins estão voando em volta do trono de Deus e clamando sempre: santo, 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 e não cansam de clamar santo, 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 porque Deus é maravilhoso e totalmente separado do pecado. Então precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. Você quer um conselho para 2020? Reative o temor de Deus no teu coração. Reative o temor de Deus na sua alma. Eu não vim aqui trazer mandingas para ninguém. Eu não vim aqui trazer 3 passinhos, 4 pulinhos e 20 não sei o que para você começar o ano bem. Isso não resolve nada, não vale de nada. Eu não vim aqui dizer para você que você tem que pular 5 ondinhas para conseguir começar o ano bem. O brasileiro é cheio dessas coisas. Pula ondas, começa o ano de branco, põe roupas íntimas de tal cor. Que absurdo, como se isso pudesse mudar a realidade da vida. Nada disso pode mudar a realidade da vida. São só superstições vazias que adentraram o coração das pessoas por não conhecerem a palavra de Deus. A única coisa que pode mudar o destino do ser humano é o Senhor Jesus Cristo, e é um relacionamento íntimo com Deus. É só isso que pode mudar a vida de um homem. Ninguém pode mudar. Você pode colocar roupa azul, cor-de-rosa, branca, preta, vermelha, não vai mudar nada. Você pode acender 20 velas e não vai mudar nada na passagem do ano. Você pode comer este ou aquele outro, que não vai mudar nada. O que vai acontecer, ou você vai ficar mais gordo ou mais magro, ou vai passar mal ou vai passar bem, mas isso não vai mudar nada a sua vida para o ano de 2020, não vai mudar nada. Você pode fazer qualquer mandinga que quiser, que não vai resolver nada, porque no mundo espiritual essas coisas não têm efeito nenhum. A única coisa que tem efeito no mundo espiritual é o temor do Senhor. Quando você teme a Deus, então o mundo espiritual teme você, o diabo se afasta de você, porque você teme a Deus. A forma de vencer o mal
Não é escrevendo palavras em algum canto, em algum bilhete, colocando atrás da porta, varrendo a casa com vassoura X. Isso não afasta mal, coisa nenhuma. Isso é só enganação para o povo, é mentira, é besteira no coração do povo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que afasta o mal é um homem com o coração cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quando você é cheio do Espírito Santo, o diabo não pode com você. O mal não chega perto de você quando você é cheio do Espírito Santo. Então o que precisamos é temor de Deus na nossa vida, temor do Senhor, para vivermos 2020 de forma digna. Precisamos temer ao Senhor, temer ao Senhor. Quando for pecar, eu preciso temer ao Senhor, dizer: meu Deus, isso vai ofender o coração de Deus. O problema do pecado não é que ele ofende a mim. O problema principal do pecado é que ele ofende o coração de Deus. Esse é o problema do pecado. O mal do pecado é que ele ofende o coração de Deus em primeiro lugar. Quem não quer pecar não quer ofender o coração de Deus. Precisamos guardar o coração para não perder o temor. Segundo, primeiro então, não perder temor. Vou perguntar lá fora. Segundo, precisamos guardar o coração para ele não perder o fervor do Senhor. Não é só o temor, é também o fervor. As nossas pregações precisam e devem ter fervor. Irmãos, tive uma experiência em Umuarama. Estava pregando em Umuarama, primeiro final de semana de dezembro. Uma irmã tinha sonhado há um tempo atrás e disse: pastor, tive um sonho. Eu não sou guiado por sonhos, mas Deus também dá sonhos. Ela disse: eu tive um sonho, o pastor estava pregando aqui na igreja, o Espírito de Deus foi derramado na igreja. Eu disse: amém, irmão. Irmã, se Deus quiser me usar assim, que assim seja. Ore por mim. Estava pregando em Umuarama, de repente Deus começou a derramar do Espírito sobre a igreja, de forma como que há muito tempo eu não tinha visto. E de repente o Espírito de Deus estava tocando nos corações, as pessoas começaram a chorar, a unção de Deus caiu sobre todos. Comecei a fazer uma oração, não consegui parar a oração, a graça de Deus foi derramada sobre aquela igreja, os irmãos chorando, os irmãos louvando a Deus. Havia uma atmosfera diferenciada naquele culto, eu não sei o que era, eu sei que era o poder do Espírito. E a gente não conseguia terminar os cultos. Eu prego em Umuarama há mais de 10 anos, 13 anos. Eu digo que é a minha segunda igreja, pastorei aqui, pastorei lá, junto, ajudo. Eu nunca tinha visto daquela forma o que Deus fez naquele lugar. A unção de Deus caiu. A gente termina os cultos geralmente 9 horas da noite. Fomos terminar o culto aquela noite 10 horas. O pastor não conseguia terminar o culto. Ele subiu ao púlpito para terminar o culto. Ele não conseguia falar nada no microfone. E a graça de Deus sendo derramada, as pessoas chorando, e o poder de Deus, o fogo de Deus caindo sobre a igreja. Mas era uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Se você me perguntasse se queria estar lá até agora, eu queria estar lá até agora. Eu queria ter saído. O pastor dizia: eu não consigo terminar o culto. Eu disse: eu também não conseguiria. Eu queria estar lá até agora, porque quando a graça de Deus derrama, não há alegria maior do que ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Não há prazer maior do que sentir a presença de Deus. Não há qualquer outro prazer que haja aqui no ser humano. É nada perto do prazer de estar perto de Deus. Quando você sente a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, quando você recebe o toque de Deus na sua vida, você pode ficar 10, 20 horas, 30 horas num lugar que você nem se incomoda de sair de lá, porque Deus está ali, a vida está ali. É por isso que a eternidade é a coisa melhor do que existe no mundo todo, porque a eternidade é estar para sempre ao lado de Deus, e Deus é a fonte da vida. Onde Deus está, há um paraíso. O paraíso na terra não está no dinheiro, não está nos prazeres, não está no sexo. O paraíso na terra está na presença de Deus. Onde Deus está, há um paraíso. Se Deus estiver, há o paraíso ali. Se Deus não estiver, pode ter todas as outras coisas que se tornam um inferno. Aliás, inferno na realidade é a ausência de Deus. O maior inferno é a ausência de Deus. Assim como as trevas é a ausência de luz, o inferno é a ausência de Deus. Este é o maior inferno. Precisamos guardar o coração para não perder o fervor do Senhor. As nossas pregações devem ter fervor, a nossa vida espiritual deve ter fervor.
na vida espiritual. Quando a indiferença chega, quando a apatia chega, quando a gente perde o entusiasmo, o fervor vai embora, o inimigo chega. A história da conversão de cada um é uma metáfora da vida. Quando a gente converte, via de regra, se enche de fervor o nosso coração. A gente quer falar de Jesus toda hora. A gente está cheio do poder de Deus. A gente está cheio da graça do Espírito Santo. A lua se transforma não apenas num elemento celeste lá no alto, mas transforma em nossa irmã gêmea. O sol começa a ser o nosso amigo, o dia começa a ser mais lindo, as estrelas, os animais, tudo, a natureza, porque a gente está cheio de Deus. O fervor de Deus está na alma. Mas via de regra, assim como quando a gente apaga o fogo de uma água que está fervendo, ela começa a se esfriar pouco a pouco. E é assim que acontece depois da conversão. Passa um mês, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco a pessoa vai se esfriando. Ela vai entrando numa apatia espiritual. E quando ela se esfria, o fervor do Senhor desaparece do coração dela. E a gente começa a olhar as pessoas, elas se tornam geladas. No começo ela queria estar sempre presente nas reuniões da igreja, sempre nas reuniões de oração, sempre ouvindo a palavra, atenta, mas aí o fervor vai embora, ela começa a ficar ausente. Aí o pastor tem que ficar ligando, não foi na igreja por quê, irmão? Não, é porque eu estava cansado. Passa 3, 4 semanas, não aparece de novo, o pastor liga outra vez, agora tem WhatsApp, manda a mensagem mais rápido. Irmão, o que aconteceu? Não foi no culto. Não, não deu. O fervor vai desaparecendo. Antes aquele que orava começa a não orar mais, aquele que lia a Bíblia agora está muito ocupado para ler a Bíblia, porque o fervor vai desaparecendo. Sabe o que eu quero para 2020? Eu quero que a chama de Deus reacenda na minha alma e no meu coração. Não quero viver uma vida gelada. Até porque Apocalipse fala de uma igreja onde Deus a condena, dizendo: olha, antes seja frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é o pior estado de um ser, porque o frio ainda não atingiu aquilo que deveria atingir, não se esquentou, tem a chance de se esquentar. Mas o morno, de 2, 1, ou ele estava quente e esfriou, ou ele começou a esquentar e parou no meio. Ele não conseguiu chegar lá. Ele não conseguiu desfrutar da graça de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para o fervor de Deus não se apagar do nosso coração. A Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor. A lâmpada do Espírito não pode se apagar dentro de nós. John Wesley, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no século XIX, estava lendo um comentário de Romanos de Martinho Lutero. E John Wesley relata que enquanto lia o comentário da carta aos Romanos, escrito por Martinho Lutero, ele disse: naquele momento o meu coração, eu senti o meu coração queimar e arder dentro de mim. E John Wesley acendeu uma chama na sua alma, e ele foi responsável por um grande avivamento que varreu a Europa no século XIX. John Wesley foi o grande homem usado por Deus, avivalista, que fundou o movimento metodista. E foi um grande despertamento para a Europa, chegando até os Estados Unidos. Então, quando o fervor entra no coração de uma pessoa, ela realmente vai fazer diferença na sociedade, ela vai fazer diferença no mundo espiritual. Mas, irmãos, nós vivemos numa sociedade que tende sempre para a apatia. As pessoas se transformaram em apáticas. Eu me lembro de assistir um filme, um desenho chamado Wall-E. Não sei quantos já assistiram. Desenho importante, todo mundo deveria assistir. Foi uma produção cinematográfica. Esse Wall-E era um robozinho que o mundo começou a se encher de poluições,
Poluição, poluição. E aí de repente os homens entenderam que não podiam ficar mais no mundo. E uma grande nave espacial eles construíram e foram para o espaço, porque não havia mais condições de habitar no mundo. E o Wall-E era um dos robozinhos responsáveis por varrer e limpar esse mundo. Mas uma coisa interessante nesse desenho é que lá no espaço as pessoas estavam tão informatizadas que elas se transformaram em pessoas apáticas. Elas não tinham mais o toque umas das outras, elas não conversavam mais umas com as outras, a não ser por internet. Elas estavam lado a lado, cada uma na sua cadeira especial, que se locomovia para todos os lados, e elas estavam conversando pela internet, mas ninguém olhava para o lado, ninguém tocava no outro, ninguém sentia o outro. Era uma sociedade morta, que estava apenas se movimentando a partir das máquinas. Essa é a realidade da nossa sociedade. Nós nos tornamos cada vez mais apáticos. Às vezes nós temos 2 ou 3 pessoas dentro de casa que raramente se conversam. Um está na sala digitando no celular, o outro está no quarto, o outro está na cozinha. Às vezes na hora do almoço, na hora da janta, a gente senta lado a lado das pessoas e a gente nem tem o que conversar. Deus nos livre de dar um pane no WhatsApp, porque quando dá um pane no WhatsApp, a gente enlouquece, a gente não tem o que fazer mais. Ficar perto de uma pessoa sem poder estar mexendo em alguma coisa eletrônica é absolutamente repugnante. É difícil lidar com a nova geração que vai subindo. Tenho dificuldade com meus próprios filhos. Meu filho dizia assim: mas eu vou para tal lugar, não tem internet ali, como é que eu faço? 9 anos de idade, misericórdia, onde foi que eu errei? A gente precisa estar mais próximo uns dos outros, a gente precisa estar mais junto uns dos outros. A gente tem que abandonar a apatia, porque o espírito do anticristo que virá sobre o mundo, que já está no mundo atuando, é o espírito da apatia. Milhares de pessoas no mesmo lugar, sem se conhecer um ao outro, sem se tocar um no outro, e nem ao menos sem se importar um com o outro. Parentes já não ligam mais para parentes. Aliás, as festas de Natal se transformaram numa grande epidemia, num grande problema, numa grande dor de cabeça, num grande pesadelo. Por quê? Porque quando vai chegando o final do ano, antes as famílias se reuniam, sentavam à mesa e comiam junto, mas e agora? Está todo mundo brigado um com o outro. A irmã brigou com a outra irmã, que brigou com a cunhada, que brigou com o marido da outra, que brigou com não sei quem, e agora vamos fazer uma festa. Bom, fazer uma festa, chamar eu e minha esposa e mais o meu filho, e tá bom. Ainda olha lá se o filho também não está brigado com o pai, que está viajando para não sei quem e não quer sentar junto na mesa. Porque a nossa sociedade é uma sociedade apática. Ninguém tem mais afeição por ninguém. Mas esta é uma realidade que a Bíblia já dizia, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, não amarão os outros, amarão a si mesmo. Cada um será individualista, cada um viverá a sua própria realidade. Os homens serão pervertidos, ingratos, insubmissos. Esse é o espírito do anticristo que já está aqui. Precisamos reacender a chama do espírito no nosso coração, clamar a Deus para reacender a chama do espírito. Quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai inaugurar a era da igreja. Então, quando o Espírito Santo chega, a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito. Um corpo sem Espírito não tem vida. Então o Espírito Santo vem para habitar na igreja. Jesus disse: ele vai estar convosco, do vosso lado, ele vai estar em vós, o Espírito Santo. Então quando o Espírito vem, ele vem para trazer a vida. Mas como vem o Espírito Santo? Atos capítulo 2 vai nos relatar que o Espírito Santo desce e foi visto sobre eles caindo como repartidas línguas de fogo, pousando sobre cada um deles. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas o fogo, as línguas de fogo vieram e pousaram sobre as pessoas, porque o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Já que o fogo vem para purificar, já que o fogo vem para aquecer os corações, já que o fogo vem para movimentar as realidades,
já que o fogo vem para dar combustível, para dar explosão à vida, para fazer com que a vida haja, tenha vida na realidade. Então precisamos reacender a chama do Espírito Santo no nosso coração e na nossa alma. Me lembro de dias da minha conversão, pastor José Augusto Santos subia ao púlpito para pregar, o Espírito Santo era derramado sobre a igreja, a gente parecia que queria voar dos bancos. Pastor José Augusto um dia disse para mim uma frase, nunca mais esqueci. Ele disse assim: um dia eu fui em tal lugar e eu ouvi um romeno, se não me engano era romeno pregando. Ele disse: eu nunca vi ninguém tão cheio do poder do Espírito Santo quanto essa pessoa. Eu fiquei impactado com aquilo, disse: meu Deus, como? Hoje eu me arrependo, já passou para o Senhor, não sei, devia ter perguntado como era essa pessoa, o que ele fazia, como tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Pastor José, que já faleceu, dizia para nós, quando Mário Roberto Lindstrom, que foi um dos fundadores do Avivamento Bíblico, subia no púlpito, só dele subir no púlpito as pessoas já eram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Dizem que Charles G. Finney, quando entrou numa fábrica uma vez, só ao entrar numa fábrica, só a presença dele, as pessoas começaram a chorar dentro da fábrica, pelo poder do Espírito Santo. Por que será que o fervor do Espírito não está mais nos corações? Será que Deus mudou? A Bíblia diz: eu não mudo, diz o Senhor, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que aconteceu? A nossa geração, uma geração apática, mas nós podemos mudar isso, nós podemos vencer isso, nós temos que orar para ser cheios do Espírito Santo. O que a igreja precisa é do revestimento do poder do Espírito Santo, é disso que precisamos. Precisamos da ação de Deus em nós, precisamos ser cheios da chama de Deus no nosso coração, precisamos abandonar a mornidão, abandonar a frieza espiritual, precisamos ser cheios do poder do Espírito, para vencer este mundo, para chegar a 2021 vitoriosos. Só podemos fazer se formos cheios do Espírito Santo, senão vamos sucumbir a essa sociedade apodrecida. Precisamos ser cheios do Espírito para fazer diferença neste mundo. Precisamos orar pedindo ao Senhor. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, disse Jesus, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. O problema é que as pessoas hoje pedem tantas coisas, mas não pedem o Espírito Santo. O problema é que as pessoas hoje estão mais interessadas nas bênçãos que elas vão receber de Deus. Será que Deus vai me dar um carro este ano? Será que Deus vai me dar um casamento este ano? Será que Deus vai me dar um bom emprego este ano? Será que Deus vai me dar uma herança este ano? As pessoas estão interessadas nas bênçãos de Deus, mas não no amor e no relacionamento com esse Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, tenho orado, e a minha oração, eu não sei o que Deus está fazendo na minha vida, mas a minha oração não tem sido outra. Eu vou orar e eu só consigo orar assim: Senhor, me enche do Espírito Santo, Senhor, me enche do Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida apática espiritualmente, não quero viver uma vida morna espiritualmente, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e a noiva tem que estar preparada. A noiva sou eu e você. Precisamos estar com óleo na nossa botija, precisamos estar com a chama acesa no nosso coração, e essa chama é o poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito, não podemos viver sem o poder do Espírito Santo. Para mim não interessa nada, ainda que tivemos uma igreja que nunca tem ar-condicionado, ainda que tivemos uma igreja caindo aos pedaços aqui, se tivermos o poder do Espírito Santo, nós estamos bem. Agora, se nós tivermos aqui um templo de ouro, se tivermos aqui 1000 pessoas sentadas, se tivermos aqui ar-condicionado, se tivermos aqui uma equipe maravilhosa, disso, daquilo, ministérios 1000, mas não tivermos o poder do Espírito Santo, nós não temos nada. Quem tem o poder do Espírito Santo tem tudo, quem não tem o poder do Espírito Santo não tem nada. A igreja precisa orar pedindo o poder do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, diz as Escrituras, mas enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito, senão não vamos vencer.
3 coisas. Primeiro, cuide do coração para não perder o temor. Segundo, cuide do coração para não perder o fervor. Terceiro, cuide do coração para ele não perder a pureza. Cuide do coração para ele não perder a pureza. Muitos corações se contaminaram e perderam a pureza. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 8: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Só os puros de coração veem o Senhor. Os maldosos, maliciosos, invejosos, perversos, com o coração sujo, não podem ver a Deus. É por isso que Jesus disse: olha, se não tornar como uma criança, vocês não podem ver o reino dos céus. Porque a criança tem o coração puro. A criança tem o coração puro. Estava lendo um livro, terminei um livro esta semana de Janusz Kozarski. Janusz Kozarski foi um polonês, médico, pediatra, que cuidava de um orfanato, cerca de 100 crianças judias. O problema é que era na Segunda Guerra Mundial. Um dos primeiros países que Hitler invadiu foi a Polônia. Quando Hitler invadiu a Polônia, construiu alguns campos de concentração na Polônia, entre eles Auschwitz, um dos maiores campos de concentração já vistos no mundo inteiro, Treblinka. Janusz Kozarski era um homem que amava as crianças. E quando Hitler invadiu a Polônia, ele prendeu os judeus e ele prendeu as crianças judias num gueto. E Janusz Kozarski foi com eles. Mas como ele era um homem importante na sociedade, um médico, um pediatra conhecido, tinha muitos amigos. Os amigos quiseram tirar Janusz do meio das crianças, porque as crianças iam morrer. Mas ele se recusou. E Janusz continuou com as crianças até o momento em que, finalmente, ele fez a marcha com todas as crianças para as câmaras de gás nazistas, e ali morreu junto com as crianças. Ele teve inúmeras oportunidades de sair daquele campo de concentração, mas ele se recusou, porque ele amava aquelas crianças. Janusz Kozarski escreveu um livro, alguns livros, um deles chama Quando Eu Voltar a Ser Criança. É uma ficção maravilhosa, todos os pais deveriam ler. Nessa ficção é um professor que de repente ele tem a oportunidade mágica de voltar a ser uma criança. E ele volta a ser criança, só que ele volta a ser criança com a mente de criança e de adulto juntos. E ali, quando ele volta a ser criança, tem uma frase que ele diz assim: na Polônia há muito frio, muita neve. Aliás, muitos judeus morreram nos campos de concentração, congelados pelo frio. E ele diz assim: na época do inverno, ele diz como criança, ele diz: na época do inverno eu me lembro, quando eu era adulto, que as janelas, eu tinha uma janela no meu escritório, ela estava toda empoeirada, e eu não conseguia enxergar do outro lado. Mas agora que eu sou criança, eu olho as janelas e elas estão tão limpinhas, e a gente consegue enxergar do outro lado. E aquilo tocou meu coração, porque é assim que vêm as crianças. Só as crianças conseguem olhar e ver a transparência da vida. Por isso, os puros de coração verão a Deus. Mas quando a gente se torna adulto e a gente mancha a nossa realidade com tantas impurezas, a gente é incapaz de olhar pela janela e enxergar do outro lado. Fica tudo tão opaco, tão obscuro, crescem as cataratas na nossa vista, e a gente não consegue enxergar mais, por causa da sujeira do coração. É por isso que precisamos buscar um coração puro. Um coração contrito não desprezará o Senhor, mas aquele que tem um coração amargo. Muitas coisas entram no coração da pessoa para manchar o seu coração e trazer impurezas para a sua alma. Por exemplo, a amargura. Quantas pessoas são magoadas pela vida, quantas pessoas são chateadas em algum momento da sua história, e aí guardam aquela mágoa, as 7 chaves dentro do coração, e carregam aquela mágoa. Olha, foi lá desde quando eu tinha 2 anos de idade,
desde quando eu casei, na lua de mel, desde quando eu conheci fulano de tal. Faz 30 anos que meu pai falou isso para mim, faz 10 anos que a minha esposa falou uma coisa que me magoou, e aquilo fica dentro da alma, dentro do coração, e não perdoa. A amargura obscurece a visão, você não consegue ver Deus, tira a capacidade de um coração puro. Um coração puro é um coração de alguém que está disposto a perdoar sempre. Você quer ter um 2020 melhor? Aprenda a perdoar sempre. Não guarde amargura, não guarde rancor dentro do coração. O que suja o coração são as amarguras da vida e da alma, que a gente arrasta muitas vezes sem perdoar. Isso vai transformando numa ferida. Sabia que os casos maiores de morte, de índice de morte, são causados pelo estresse hoje em dia? E o estresse muitas vezes vem depois de uma amargura que a gente não perdoa, e fica uma ferida aberta na alma, e ela fica sangrando sempre, e aquilo se transforma num câncer na pessoa, que vai corroendo a pessoa por dentro, porque ela não tem a capacidade de perdoar. Mas o irmão disse aqui no começo deste culto, que Jesus nos perdoa, e Jesus nos ensinou a perdoar, e Jesus disse que nós precisamos perdoar, porque Jesus orou: Pai, perdoa-lhes conforme, Pai, Ele nos ensinou, Pai, perdoa conforme a gente perdoa. Então, devemos perdoar as pessoas para que Deus nos perdoe. Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Por isso, o perdão é algo importante, precisa ser praticado dia a dia. Como é que eu aprendo a perdoar? Eu aprendo a perdoar pedindo perdão. Pais precisam pedir perdão para os seus filhos, maridos precisam pedir perdão para as esposas, mulheres precisam pedir perdão para os seus maridos, irmãos precisam pedir perdão para os irmãos, vizinhos pedir perdão para vizinhos. Pessoas que brigam, falam: perdão não peço. Aquele orgulho dentro da alma, esse orgulho é absolutamente catastrófico. Ele vai destruir a sua pessoa, vai destruir o seu ser. Precisamos quebrar o orgulho, precisamos pedir perdão. Então, a amargura que fica num coração, ela deixa o coração poluído, polui a alma, e você perde a possibilidade de ter um coração puro. A ganância, o materialismo, a vontade de ter cada vez mais, e a Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. É uma realidade. Tem pessoas que estão com 90 anos de idade e ainda estão jogando na Mega Sena acumulada, porque precisam ganhar, precisam ter. Tem pessoas que têm, e quanto mais tem, mais quer ter, porque ama aquilo que tem. E tem pessoa que ama até o que não tem, gostaria de ter e não tem, e por isso ama aquilo que nunca teve. Mas quem ama o dinheiro, o amor ao dinheiro, disse Jesus, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro está no coração, e isso aqui polui a sua vida. Tem pessoas que amam o sucesso. A nossa sociedade é a sociedade da promessa dos sucessos. Você liga a TV, você liga a internet, é todo 20 passos para ter sucesso, a palestra de tal, para você ter sucesso. Agora tem um novo palestrante aí, como obter sucesso na vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não estamos aqui para obter sucesso, nós não estamos aqui para ter sucesso. Quem teve sucesso foi Cristo Jesus, quando pisou a cabeça da serpente lá na cruz. Jesus deu o sucesso, que é a vitória contra o pecado. Esse é o sucesso. Deus não existe para fazer de você um grande industrial, um homem de sucesso na sociedade. Esse não é o projeto, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar daqui a alguns anos. Nós estamos celebrando 2020, mas sabe lá Deus se vamos celebrar 2030, sabe lá Deus se vamos celebrar 2040. Daqui a alguns anos, alguns de nós já não estarão mais aqui, e já não vai interessar mais se você andou de grife ou se você andou com roupa rasgada. Hoje em dia roupa rasgada também é grife. Não vai adiantar mais se você comeu uma ceia de Natal com peru recheada, ou se você comeu ovo assado na frigideira. Não vai importar mais. Daqui a 20, 30 anos, tudo vai passar. Por quê? Porque o sucesso do homem é como a flor do campo, que nasce, cresce, depois murcha e morre, e já ninguém se lembra mais dele.
Por isso que vale a pena é a vida com o Senhor Jesus, porque há uma vida após essa vida, que é a vida eterna, e quem está em Jesus tem a vida eterna. Isso é importante. A igreja precisa buscar isso. Precisamos ser puros de coração, largar a malícia, largar a ganância, as amarguras, o materialismo, e deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Precisamos guardar o coração, para não perder o temor, para não perder o fervor, para não perder a pureza. Coisa mais gostosa que tem é conversar com pessoas que são puras de coração. A coisa mais terrível que tem é viver perto de gente que tem um coração malicioso, amargo, endurecido, poluído. Este é o projeto para 2020. Pastor, achei que o senhor fosse fazer um projeto aqui da gente conquistar isso, aquilo, outro. Eu quero conquistar. Eu quero conquistar cada vez mais o temor de Deus na minha alma. Eu quero conquistar cada vez mais o fervor de Deus na minha alma. Eu quero conquistar cada vez mais a pureza do Espírito no meu coração. É isso que eu quero para 2020. E se tivermos uma igreja lotada em 2020, amém? Tivemos que comprar outros bancos, mudar para outro lugar, amém? Graças a Deus. Se tivermos a mesma quantidade de pessoas que temos hoje, amém? Deus seja louvado. Contanto que o nosso coração esteja puro, tenha temor de Deus e tenha fervor na nossa alma, Deus seja louvado na nossa vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu não sei quais são seus projetos para 2020, e não é errado você ter outros projetos 1000, mas é errado quando o interesse por Deus não está nesses projetos. Precisamos de temor, precisamos de fervor, precisamos de pureza. 3 coisas que não podemos perder para o ano de 2020. Feche os seus olhos. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Tu és Senhor da nossa vida. Nós não queremos perder o temor do Senhor na nossa alma. Não queremos perder o fervor do Espírito na nossa alma. Não queremos perder a pureza do Senhor no nosso coração. Fortalece o teu povo esta noite, que cada um de nós sejamos impactados pela ação do Espírito Santo. Que cada um de nós sejamos cheios do fervor do Senhor. Que cada um de nós tenhamos o cálice transbordando na presença do Deus Todo-Poderoso. Não nos deixa ser maculados pela ganância, pela falta de perdão, pelo desejo do sucesso, pelo materialismo. Ajuda-nos a ter um coração puro diante do Senhor. Não nos deixa perder, Senhor, o fervor pela apatia, pela frieza, pela indiferença. Reacende a chama no coração desta igreja. Reacende a chama no coração dos irmãos. Eu quero uma igreja avivada. Eu quero ser avivado. Eu quero viver para o Senhor. Não nos deixa perder o temor de Cristo Jesus na nossa realidade mais íntima. Não nos deixa temer. Não nos deixa perder o temor. Nós queremos ter o temor do Senhor, o respeito, o desejo, a vontade, a empolgação pelo Senhor. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.